Sabe quando você tá viajando e você pensa, eu acho que eu moraria aqui. Esse foi exatamente o meu pensamento quando eu visitei Montreal, no Canadá, e hoje eu vou te contar o porquê. Depois de mais de um ano morando aqui no Canadá, eu visitei Montreal e eu descobri coisas legais e outras não tão legais sobre essa cidade que eu quero compartilhar com você. Se você tem, assim como eu tinha, o sonho de morar fora no Brasil, principalmente no Canadá, com certeza Montreal já passou pela sua cabeça. Ela é uma das maiores cidades do Canadá, uma das mais buscadas por imigrantes, então bora conversar sobre essa cidade queridinha que tá aí no coração francês do Canadá. Eu não sei se você também é assim, mas sempre que eu visitava alguma cidade que eu gostava muito, eu realmente me perguntava se eu moraria nesse lugar ou não. Só que agora eu já moro no Canadá há mais de um ano oficialmente. Então, quando eu me pergunto se eu realmente moraria aqui, eu tenho toda essa visão da vida de imigrante que eu já passei e ainda passo, que eu levo em consideração para pensar se eu realmente moraria num lugar ou não. Então, eu quero te dar a minha visão real como imigrante aqui no Canadá. Eu posso não morar em Montreal, mas eu moro no Canadá. Então, eu consigo comparar a minha cidade com Montreal e realmente pensar se eu moraria nessa cidade ou não. Para te dar um contexto, eu moro em Saint John, New Brunswick, que é uma cidade bem pequena comparada a Montreal. Mas Montreal é uma cidade que realmente é bem procurada por imigrantes que estão procurando vir aqui para o Canadá. Até porque a imigração por Quebec, que é onde fica, localizada Montreal, é diferente do que as outras províncias do Canadá. Isso porque a província de Quebec é a província francesa do Canadá. A primeira língua é francês e isso afeta muito o dia a dia na cidade. E muitos brasileiros buscam um caminho de imigração por Montreal porque, se você souber francês, a sua jornada imigratória vai ser muito mais fácil para você conseguir o visto. Isso, claro, se você souber francês, mas como a gente que é brasileiro fala português, aprender francês não é tão difícil assim. Então, muita gente faz esse caminho para conseguir imigrar para o Canadá. Mas será que vale mesmo a pena? Será que Montreal é uma boa cidade para se viver? Vamos conversar sobre alguns pontos que eu acho muito importantes. Mas antes de eu dar a minha opinião, é claro, a gente tem que dar uma volta na cidade, então vem comigo. Johnny, onde é que a gente tá hoje? A gente na Montreal E a gente vai fazer o que agora? comer café de manhã, claro. Bora! Eu estou... Tudo vez quando nós foi é comer. Então bora, que eu tô com fome. Legal, né? É legal. Onde você mora tem Ben & Jerry's? Porque em Recife, que é a minha cidade natal, tinha Ben & Jerry's no shopping e fechou. E você só consegue agora comprar os potes. Fazia muito tempo que eu não via realmente a sorveteria Ben & Jerry's. Até em Toronto, eu não sei se tem. Só vende nos mercados. Eu não sei se tem uma sorveteria de fato, sabe? Ok, agora bora para alguns pontos importantes sobre a cidade. Primeiro, a cidade em si, ela é realmente muito bonita. Por isso que assim que eu cheguei, eu fiquei, será que eu moraria aqui? Porque realmente é uma cidade muito, muito bonita, organizada, os prédios são bonitos, tem aquela aesthetic, sabe? Realmente parece a Europa. É uma cidade que tem muita coisa pra fazer, inclusive eu fui pra Montreal pra ir pra um show de um artista que eu gosto muito, que é o Tame Impala. É uma cidade que tem muito show de artista grande, é um point, assim, realmente é uma cidade que tá preparada pra receber grandes eventos. Meu Deus, que show! Que show! Eu Muito tô bom. gag. Muito bom, muito Luiz, Muita muito luz. coisas. Um show de luz, muito bom. Meu Deus, Tame Impala, te amo. Joe, te amo. E falando em coisa pra fazer, o vídeo que você tá assistindo agora enquanto eu falo é a gente dando uma volta em um dos parques mais bonitos que eu já vi na minha vida, o Mont Royal,
que é um parque localizado bem no centro de Montreal. É um parque gigantesco, que assim que você entra nele, parece que você tá numa floresta real. É um parque muito bonito. Eu já tinha visitado no inverno, a última vez que eu fui pra Montreal, mas agora, como é verão, eu pude ter a experiência de passear no parque no verão e, gente, é surreal. É um parque muito bonito. E agora nós chegamos na final de parque. Gosta? Amei. É lindo demais esse parque. E é, tipo, bem na cidade. E quando você entra, parece que você tá em um outro universo. Porque o parque é muito grande, muito denso, muito bonito. Recomendo. Mas bora falar de alguns pontos muito importantes, principalmente na minha visão como imigrante. O primeiro ponto é comunidade brasileira. A gente que é brasileiro, quando a gente imigra, a gente quer se conectar com outros brasileiros. Não tem jeito, gente. É claro que a gente quer conectar com os locais, conhecer os gringos, mas ter amigos brasileiros é algo que faz com que a gente se sinta mais em casa. Existem cerca de 25 mil brasileiros morando em Montreal, o que torna a segunda maior comunidade brasileira do Canadá depois de Toronto, que tem mais ou menos uns 90 mil. E é uma comunidade bem conectada, inclusive. Tem um grupo no Facebook chamado Brasileiros em Montreal e tem aí mais de 25 mil pessoas funcionando como uma rede ativa de apoio para quem chega. E tem dica de tudo que você possa imaginar. Onde achar a panela de pressão, pão de queijo, etc. E inclusive existe até um evento cultural que rola nessa região, que é o Galo na Neve. E se você conhece o Carnaval do Brasil, você sabe que isso aqui faz referência ao Galo da Madrugada, lá em Recife. E esse evento aí não é exatamente em Montreal, mas fica em Quebec, né? Que é a província onde está localizada Montreal. Mas eu só tô usando aqui de exemplo para você ver que realmente é uma comunidade grande e conectada. Outra coisa muito importante que eu vejo como imigrante é: essa cidade é boa pra andar? Porque assim, gente, ninguém merece fazer tudo de carro. E Montreal é uma cidade que você consegue sim fazer muita coisa a pé. É uma cidade muito andável, ela é muito bonita, ela é muito segura. E agora um ponto que é realmente muito importante quando a gente fala de imigrar é o custo de vida. Na região metropolitana de Montreal, em média, o aluguel é mais ou menos de $1.500 canadenses quando o apartamento é de 1 quarto e quando é de 2 fica mais ou menos $2.000 canadenses. E aí, quando a gente para acrescentar outros gastos, como comida, luz, energia, internet, enfim, muita coisa, o custo de vida, em média, para um casal fica em torno de $3.000 a $3.200 canadenses para mais, tá? Porque hoje em dia, inflação, minha gente, se a gente for comparar com Toronto, que é uma cidade muito grande, Montreal é em torno de 17% mais barato do que Toronto. E isso tem muita diferença sim quando a gente põe na ponta do lápis, a gente vê quanto dinheiro a gente poderia estar salvando se a gente morasse em outro lugar, não é mesmo? Só que, como eu falei pra vocês, eu moro em Saint John, New Brunswick, e aqui o custo de vida é bem mais barato do que Montreal. E fazendo uma conta bem básica aí, comparando a minha cidade, né, com Montreal, Montreal tem aluguéis em torno de 10 a 15% mais caros. Porém, um ponto importante, Montreal oferece salários mais altos do que Saint John, New Brunswick, e também transporte público mais acessível. Então, quando você para pra pensar nisso, pode ser que pagar um pouco mais caro valha a pena pra você. Outro ponto que é muito importante a gente levar em consideração quando a gente pensa em se mudar para Montreal é o francês. Até porque a Lei 96 de Quebec exige o uso do francês em várias esferas da vida pública e do trabalho. E quando a gente fala em imigração de fato, né, fazer o processo do visto, o governo do Canadá tá ficando cada vez mais chato com o francês, porque realmente eles têm um grande foco de não deixar a língua francesa morrer. Então eles têm, inclusive, passado a exigir 80% do domínio do francês. Mas se você quer ver um vídeo específico sobre imigração para o Canadá, ver qual é o caminho que vai ser melhor para você, é só assistir até o final do vídeo, que eu vou deixar um outro vídeo que eu fiz só sobre esse assunto, para você entender aí qual é a jornada que faz mais sentido para você. Próximo ponto que eu queria trazer para vocês é o clima e a vida prática. A região de Montreal enfrenta friagens intensas e sistemas de neve bem fortes, com quedas drásticas de temperatura e ventos fortes durante o inverno. O que, vamos ser sinceros, não é incomum no Canadá. O Canadá realmente tem um inverno muito, muito rigoroso, mas Montreal realmente é famoso por ter muita quantidade de neve. Mas beleza, chegamos na hora do veredito final. Eu moraria em Montreal ou não? Pra ser sincera com vocês, a minha resposta é não.
Não é que eu não goste de Montreal. Eu acho uma cidade maravilhosa, linda, muita coisa pra fazer, segura. Realmente, eu gosto muito de Montreal. Inclusive, foi uma das cidades que eu considerei pra morar aqui no Canadá quando eu tava aí no meu processo de imigração. Só que, hoje em dia, eu realmente gosto muito de onde eu moro. Então, pra mim, que eu tô muito confortável onde eu tô, eu gosto do estilo de vida, é uma cidade pequena, com muita natureza. Montreal não vai virar a minha cabeça, não vai fazer eu querer me mudar. Mas e você? Depois de ter assistido todo esse vídeo, tudo que eu falei aqui, tudo que eu mostrei, você moraria em Montreal ou não? Me conta nos comentários e me fala qual é a próxima cidade que eu devo explorar e te falar se eu moraria ou não. E aí, Johnny, moraria em Montreal? Pode ser.